Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, ao vivo, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossa transmissão também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1h da tarde, a gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Interaja também com os entrevistados, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038, para você enviar perguntas aqui aos participantes de hoje. 12:01, eu sou o Mauro Friesman. Quarta-feira chegou e você conhece esse nosso espaço aqui, sempre dedicado neste dia para os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. Eu vou apresentar por aqui, inicialmente, o Dr. Ricardo Contesini, médico cardiologista esportivo e clínico geral. Dr. Ricardo, bem-vindo, obrigado por colaborar sempre com a gente. Obrigado pelo convite, Mauro, é sempre um prazer, estamos à disposição aí, boa tarde aos seus ouvintes também. Obrigado pela presença. Também com a gente o Dr. André Luchiari. Ele é médico cirurgião geral, é gerente médico do Hospital Dia Santo Amaro, sob gestão do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde. Dr. André, tudo bem? Boa tarde. Pode abrir seu microfone, doutor André? Por gentileza. Não nos ouve o doutor André, vou seguir então aqui com a apresentação, formando também a nossa bancada de hoje, doutor Leonardo Pimenta, ele é professor e fisiologista, fundador do CENF, Centro de Nutrição e Fisiologia do Exercício. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo bem, agradeço o convite aí, e ótima entrevista a todos os colegas. Obrigado pela presença, eu vou tentar aqui novamente o doutor André Luchiari. Doutor André, médico cirurgião geral. Tudo bem, doutor André? Está presente aqui na nossa conexão? Boa tarde. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença. E também com a gente a Cassandra Cury, fotógrafa, cinegrafista, ativista, indigenista da ONG Doutores da Amazônia. Ela é idealizadora do projeto e do livro Levante e Lute. Tudo bem, Cassandra? Bem-vinda. Seu microfone está fechado, Cassandra. Pode abrir, por gentileza. Oi, Mauro. Já corrigi. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Brasil. Uma alegria estar aqui podendo falar sobre esse projeto. Está muito lindo. Obrigado pela presença. Cassandra, olha, vamos lá, 12:03, ao nosso primeiro assunto desta quarta-feira. Pessoal, a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de sancionar a lei que permite o tratamento por ozonioterapia em todo o Brasil gerou um desconforto entre médicos e mesmo com técnicos do Ministério da Saúde. A sanção foi vista como um atravessamento das obrigações da pasta, que já havia se posicionado contra o tratamento. A medida foi criticada pelo Conselho Federal de Medicina, também pela Associação Médica Brasileira. Ambas as instituições, as entidades, ressaltaram o caráter experimental deste tipo de tratamento. Doutor André Luchiari, eu começo com você a respeito desse tema. É bastante polêmico, né? A gente tem ouvido falar a respeito da ozonioterapia desde a pandemia, aquela questão, né, de um procedimento sem eficácia comprovada. Enfim, agora a gente tem aí essa autorização por parte do governo e essa crítica por parte das entidades médicas. Seu entendimento? Mauro, acho que está bem aí recente, né? Essa liberação foi agora essa semana, mas é algo que no SUS já tem descrito aí desde 2018, a gente tem essa discussão. Até a própria Associação Brasileira de Ozonioterapia, ela vem lá de 2006. Então, ela vem trabalhando essa autorização, essa liberação dessa técnica, tá? Realmente, para nós, né, obedecendo a nossa instituição, o CFM, a gente não tem o reconhecimento científico das técnicas para liberação e aplicação. Mas, por parte de Anvisa, de documentação, nós sabemos que não houve uma resistência para isso.
E claro que com a parte do Covid, ele fomentou, ativou muito a dispersão dessa informação e trouxe. Então, naturalmente, que chegaria agora no momento que essa discussão chegaria a esse momento, né, da liberação por parte. Claro que eles estão amarrando de diversas formas quem irá poder prescrever. Claro que a adesão não é obrigatória, tem a parte da pessoa pelo entendimento dela e aceitação. Então, assim, acho que esse início agora é muito recente a gente falar de uma coisa que ocorreu essa semana. A gente ainda vai entender um pouco mais do que qual é o entendimento deles para eu também envolver mais a minha sociedade, ver o que o CFM tem de posicionamento, apesar dele já ter dado essa opinião agora e vem defendendo, para a gente poder afirmar melhor sobre a impressão disso, tá? Mas eu não me surpreendeu chegar nesse momento, porque já vinha sendo dito mais sobre o ozônio, é usado em diversos países, então, assim, naturalmente chega, né? Essa hora chega. Então, a gente está aqui para recebê-la, buscar mais entendimento e vamos ver, acompanhar essa evolução. Doutor Ricardo Contesini, o seu entendimento a respeito desse tema, o governo então autorizando o uso da ozonioterapia e aí as críticas das entidades médicas. O fato é que, até hoje, a Anvisa só autorizou o uso do ozônio em tratamentos estéticos, né? Limpeza de pele, tratamentos odontológicos, e nada foi aprovado pela Anvisa para outras situações, justamente pela falta de evidências científicas de eficácia e de segurança. Até porque, para o próprio uso do equipamento, né, é preciso ter aprovação da Anvisa, e o próprio equipamento não é aprovado pela Anvisa. Exato, Mauro. Eu vejo com bastante preocupação essa liberação por parte do governo, né? Porque os estudos não mostram muita eficácia em relação à ozonioterapia do ponto de vista metabólico. Então, muitas das vezes, esse ozonioterapia ela era realizada de uma forma indiscriminada. A Anvisa tinha aprovado para a questão de pele, né? Mas não para questões... Era muito utilizado na parte ortopédica, era muito utilizado na parte metabólica também, que a gente não tem nenhuma evidência científica, e pelo contrário, já existem algumas evidências de malefício, né? E essa discussão começou com a ideia do Covid. Então, eu vejo com muita preocupação. A gente não tem nenhum estudo mostrando eficácia da utilização do método. Então, a princípio, ele é inócuo para o tratamento da maioria das doenças. Então, a gente deveria ter uma ampla discussão, um pouquinho mais de estudos, se desenhar estudos para poder ver a eficácia dessa técnica em relação a outras doenças e a outra aplicabilidade para poder ter essa aprovação. Fica aqui registrado que a Anvisa liberou só para questões odontológicas e estéticas mesmo, né? Então, que não tem aplicação para outras áreas, mas é uma preocupação e que eu acho que vale a pena a discussão em relação a toda a sociedade para a gente poder ver a melhor aplicabilidade desse método. Mauro, desculpa, deixa eu até me corrigir, porque eu falei dessa deliberação deles, mas realmente é isso que o doutor Ricardo acabou de falar, nessas duas ações ela tem essa liberação, né? As demais realmente é isso, sem reconhecimento científico e esse posicionamento de uma não aceitação desse imediato, e a gente segue como a sociedade. Seu áudio fechou no final, doutor. Tá fechado, doutor. E como médico, essa necessidade do reconhecimento científico é bem válida. Então, a gente tem esse entendimento, sim, da minha parte também. E, professor Leonardo, o seu entendimento, sua percepção sobre esse tema? Então, na verdade, assim, concordo com os colegas, eu sou pesquisador, né? Falta ainda artigos robustos, né? Trials muito bons para dizer que a ozonioterapia tem a influência ou não, principalmente aí eu que sou da área de cardio e também de onco hoje, né? Sobre as terapias de intervenção. Então, assim, enquanto não abastecer, enquanto não tiver realmente aí artigos científicos robustos, com mais tempo e um follow-up maior, fica muito difícil a gente acorrentar e colocar. Mesmo porque a ozonioterapia estava sendo liberada principalmente só para fisioterapeutas, em conduta estética e dentistas também, né? Para outros fins. Agora que parece que há um reconhecimento para a classe média, da qual faz totalmente pertinente, porque se der algum problema, são realmente as pessoas mais, né, possibilitadas dentro de conseguir sanar algum tipo de intervenção. Então, eu acredito que possa ser uma intervenção futura, tá? Mas dentro da metabolômica hoje, eu não vejo razoabilidade perante aos artigos científicos, né,
que não denotam ainda uma classificação, tá, nessa parte metabolômica, vista principalmente aí a parte cardiológica e principalmente a parte oncológica. Cassandra, não é exatamente a sua área, né, o tema aqui que a gente está tratando agora, mas a sua percepção enquanto cidadã, enfim, como é que você avalia? A ozonioterapia, eu também fico nessa expectativa, né, de testes, porque eu tenho pouco conhecimento, tá, sobre a ozonioterapia. Então, eu estou aqui até bem interessada nesse assunto, para ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu já experimentei tomar uma água ozonizada, mas eu não sei, não tenho realmente conhecimento sobre o tratamento de doenças com a ozonioterapia. Então, eu sou mais uma que estou aqui na expectativa para esse conhecimento e para tudo que pode ser ainda descoberto sobre essa terapia. Legal, gente. Olha, 12:11 agora, estamos aqui no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos de saúde, os temas da saúde, do bem-estar, do comportamento para você, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão também pela AltV, a TV da internet e pelas redes sociais. A gente vai seguir aqui para a próxima página, para dizer que ontem, dia 8 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. A data é um alerta para o fato de que o colesterol elevado é um dos principais fatores para as doenças cardiovasculares e está entre as causas mais comuns de infarto e também de acidente vascular cerebral. O colesterol é um tipo de gordura produzida no fígado, está presente nos alimentos de origem animal, não é, doutor André? E também muita gente acaba não se preocupando com isso, porque é um trabalho que tem que ser feito de prevenção, né? As pessoas precisam ir ao médico, o médico precisa pedir a coleta do exame de colesterol para saber como é que os parâmetros estão, e tudo acontece silenciosamente. Então, quem não é muito chegado, digamos assim, à prevenção, acaba se descuidando, e aí é que está o risco, né, doutor? Exato, Mauro. O colesterol, comemorado ontem o dia, né, para a gente bem atual aí. O que eu costumo falar de importante, colesterol, é que ele não é de todo o mal. A gente fala do colesterol, só pensa a parte negativa, mas o colesterol é importante para nós. Ele faz parte, né, da composição nossa, desde parte celular, hormônios, né, parede celular, algumas vitaminas estão associadas a ele. Então, assim, o que faz mal é o excesso do colesterol, não é o colesterol em si, tá? O colesterol, a gente tem a produção dele, ele é produzido na nossa parte hepática, tem essa feita pelo nosso organismo. Só que o que ocorre aí, os problemas, é o excesso consumido do colesterol, que entra de fator adicional ao que nós precisamos. E esse excesso são os fatores que levam, como você bem disse, né, a fatores de risco cardiovasculares. É um dos mais importantes. Tem o tabagismo, né, que é o grande vilão aí, em primeiro, a gente pode pôr, e o colesterol logo em seguida, está associado a isso. O perigoso do colesterol é que a sintomatologia oferecida por ele é só quando tem um grau já avançado de uma ocorrência. A gente tem aí 2 especialistas grandes da área de cardio que vão falar e reconhece muito, porque chega muito a eles também. O colesterol não vai dar um sintoma inicial, um sinal que você perceba antes para se preocupar e buscar, tá? Claro que a gente tem algumas ideias daquele caso do colesterol elevado por constituição familiar, né, o colesterol genético que as pessoas falam. A gente já se aventa a começar desde cedo pesquisar nessas crianças, o que não é um habitual. A gente vai pesquisar com uma idade mais média nos pacientes, que estão principalmente associados aos comportamentos e hábitos que a gente já sabe, ao sedentarismo, ao ganho de peso excessivo, à gordura abdominal elevada, tá? E a necessidade da avaliação, procurar seu médico, fazer a investigação, é muito importante, visto que inicialmente, eu abordando essa prevenção, esse cuidado inicial, eu tenho um bom impacto na prevenção das doenças de maior mortalidade lá na frente. Então, o ganho dele eu acho muito importante, porque ele vem da parte básica, da mudança de um hábito, de um comportamento inicial que vai me garantir assegurar lá uma melhor qualidade. Então, o colesterol tem essa ação muito importante. Aí você fala, mas é só alimentação que eu devo agir? Não. Hoje a gente tem inúmeros estudos, né, que a gente põe a alimentação sempre um fator primordial, né? Tanto alimentos ricos em gordura saturada. Então, eu costumo falar para o paciente, para ele entender um pouco, a gordura que eu vejo, que fica sólida ao meu olho, ela não é boa, tá?
Então, aquela carne que a gordura endurece, eu sei que aquela gordura é a parte mal, tá? Porque tem gorduras boas, nós precisamos dessas gorduras boas, inclusive, só que é uma gordura que não vai solidificar o seu olho na sua frente, tá? E ela vem de uma origem mais vegetal, algumas grãos, algumas castanhas, tá? O próprio azeite, sem ser esquentado, ele é uma gordura boa, tá? Então, a gente tem esse entendimento. A gente tem que passar isso para o paciente para ele procurar, tentar orientar a atividade física, que tanto se fala, quando a gente coloca ela tem grande responsabilidade na diluição aí dos índices de colesterol, em torno de 10%, 15%, desde que você tenha condições de realizá-la com frequência e num ritmo adequado. Não é qualquer atividade física, não é ela de forma mínima. Você tem que ter uma frequência de atividade física regular, um nível de atividade física ideal, não é uma atividade física simplesmente leve. Você precisa ter uma provocação do seu organismo para que você tenha essa compensação. Então, assim, o colesterol tem esse estigma apenas de vilão, mas ele tem uma importância no organismo. A gente tem entendimento que, às vezes, só qualquer atividade física ou qualquer comprimido, não. É um problema de tratamento longo, prolongado, de acompanhamento, tá? Tem que ser de entendimento e conhecimento da população toda, tá? É de acesso a todos, pois a sua busca, a sua oferta de tratamento, os exames disponíveis para o seu mapeamento, está disponível em toda a sociedade. No sistema SUS, nós oferecemos isso de forma ampla, não tem uma carência, mesmo porque ele entra como projetos de política social para a saúde, para buscar isso. Então, é de atenção. Mas nós estamos, doutor André, diante de um tema de saúde que exige, na verdade, prevenção, porque o colesterol ele é produzido no fígado, em grande parte, aquilo que nós temos no organismo vem do fígado, mas a outra parte vem da dieta, vem da alimentação. Quanto maior é essa alimentação, maiores são os riscos, correto? Perfeito. A alimentação excessiva é o que me gera o excesso desse colesterol no organismo. Porque o que a gente produz é necessário a nós. A gente faz uma reposição externa, né, que vai, se for exagerada, vai tornar esse grau elevado de colesterol, né? Eu falo, se você tem história familiar, eu não consigo mexer, né, na sua história familiar, eu consigo tratar apenas. Mas se você tem um comportamento sedentário, uma alimentação inadequada, né, está associados a comorbidades ou hábitos errados, é onde eu tenho que atuar para cuidar de você. Isso eu consigo modificar, tá? A história familiar, infelizmente, eu não consigo. Professor Leonardo, doutor Leonardo, para a gente falar sobre o bom colesterol que a gente aprende com os médicos, que ele só é produzido a partir da atividade física. Por que é tão difícil produzir o bom colesterol que vai combater o mau colesterol a partir da atividade física, doutor Leonardo? Vamos lá. Primeiro, tirar esse estigma de mau colesterol, tá? Colesterol é uma molécula, tá? Que ela vai ser, tá? Principalmente indulgente aí, a criar hormônios esteroidais, das quais são funcionais e necessários ao corpo. Então, a gente sabe que o coração, por exemplo, tá? Tem uma responsividade a receptores de 50% de testosterona e vai ser advindo de um colesterol LDL, tá? A gente não coloca mais como mau colesterol. O LDL é dividido em 11 subtipos e só 2 que realmente pode causar um dano aterogênico. Então, hoje, dentro da medicina, tá, a gente procura trabalhar a medicina funcional. Quais são essas moléculas divisoras? Então, existe proteínas que a gente fala ApoA e ApoB, que hoje o médico pede e faz uma relação, um clearance dessas, né, proteínas. Então, às vezes, você está colocando 160 de colesterol, mas ele é de uma molécula chamada ApoA, da qual não tem nenhum perfil aterogênico. Então, hoje a gente já não coloca mais o número como valor, entendeu? Já precedente até algum problema. E sim, qual é o tipo de molécula a ser, entendeu, discriminada no exame. E a gente perde fatores hoje genéticos, né, que chama de lipoproteína A, que aí você tem uma carga genética e aí você pode ver o que pode ter lá na frente de comprometimento. Quanto ao HDL, sim, o exercício físico, como o colega falou, tá, principalmente exercício moderado e vigoroso, tem uma característica nobre em aumento ao HDL. Tá? Também tem alimentos funcionais da quais levam o aumento do HDL. A gente já sabe, tá, por exemplo, como o ômega 3 cardioprotetivo arterial, mas também ele pode ter uma indução ao aumento do HDL. Existe também, tá, por exemplo, o resveratrol não vindo do vinho, mas o resveratrol selecionado, mesmo pegando da casquinha da uva, da cerezinha, quando você coloca em estado padronizado farmácia, né, quando faz farmácia manipulação, tem uma característica ímpar para isso. Então, assim, existem outros componentes dentro desse processo
que pode. Outros que a gente fala off-label, né? Que seria, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, que pode ter uma interferência, sim, numa modulação possível, tá? Do HDL. Mas fica bem claro que quando se coloca o colesterol total, precisa ver quanto que se tem de LDL e HDL. E, principalmente, esse LDL, qual é a forma de proteína condutora dela. Esse é o principal. Porque, de repente, se passa uma estatina para o indivíduo que não precisaria, isso vai ter um déficit, possivelmente, dos hormônios esteroidais, ele vai sentir dores e, de repente, está com triglicérides super controlado que vem do carboidrato, uma hemoglobina controlada, tá? Que seria resistência insulínica, um ácido úrico controlado, da qual não seria pertinente de forma alguma. Tá? Principalmente em prevenção primária, né? Que a gente fala que o indivíduo não teve acometimento, entendeu? A uma doença cardíaca. Só para esclarecimento da nossa audiência, do público mais leigo, que não tem o conhecimento técnico, só para o esclarecimento dessas questões técnicas, LDL, o colesterol, o mau colesterol, digamos assim, o HDL, o bom colesterol, e a estatina é aquela substância presente nos medicamentos para baixar o colesterol daqueles que estão com os níveis elevados. O LDL Mauro, baixo... Desculpa. Mauro, pode falar, interferir uma coisa? Eu tenho uma regra mnemônica que eu falo para meus pacientes que eu acho que é bem interessante para a gente poder diferenciar um do outro. Então, o LDL, o L de ladrão, seria o colesterol ruim. O HDL, o H de honesto, seria o colesterol bom. Então, isso é uma forma de a gente poder ter uma correlação, uma regra mnemônica para a gente decorar qual que é. Vamos aproveitar dela, viu, Ricardo? Desculpa, pode utilizar. Desculpa, Leonardo, te interrompi, me perdoe. Imagina. Mas é assim, tá? Esse a gente faz um clearance, mas depende, é como os colegas falaram, a gente tem que pegar toda a clínica do indivíduo, principalmente, e ver a que lastro vai ser mexido ou não. Porque se a gente vai incorporar exercício físico, muitas pessoas não têm tolerância à estatina, sente muitas dores. Então, a gente acaba deixando o indivíduo que talvez não precisasse utilizar, não que ela seja ruim, não é isso que eu estou falando, tá? Mas indivíduos de prevenção primária, da qual não seria eletiva, de fazer exercício físico, da qual subiria o HDL. Lógico que isso é clínica de cada um, tem que colocar realmente em exames bioquímicos e, através de uma análise minuciosa, ver o medicamento que é eletivo ou não. Estou só dando um briefing aqui do que seria. Mas o LDL de total, gente, precisa tomar muito cuidado. Tanto é que os papers mostraram que o LDL de 100 a 130 são os menores riscos possíveis de você ter um evento. E quando a pessoa faz o uso indiscriminado de estatina porque o médico não conseguiu averiguar da forma correta, tem indivíduos que chegaram no meu consultório com 25 de LDL e uma performance esteroidal muito baixa. Lógico que aí tem realmente o paciente, ele sempre tem que voltar no médico depois de 3 meses, no mínimo, para acertar a dose e resposta. Então, tem a carga do paciente nesse processo também, né? Logicamente. Doutor Ricardo, para orientação do nosso público, porque existem inúmeros fatores que levam a infarto, inúmeros fatores que levam ao acidente vascular cerebral, que é o AVC, mas qual é a prevalência do colesterol nesses problemas? Pois é, Mauro, eu acho que alguns pontos são bem interessantes da gente poder comentar, né? O Leonardo falou uma grande verdade, quando a gente vê a molécula colesterol total, a gente não tem que olhar colesterol total como uma verdade absoluta, porque dentro da composição do colesterol total tem o bom e tem o ruim. Então, eu costumo comentar que, imagino que o normal do meu colesterol total é 190. Mas se o meu paciente tiver 300 de colesterol total, que é considerado alto, mas 250 for do bom, isso não é um problema, muito pelo contrário, ele está mais protegido. Então, é importante a gente ver a relação entre o bom e o ruim, né? Mas em relação ao infarto e AVC e a doenças cardiovasculares, elas são a principal causa de mortalidade na população brasileira ainda. E a gente coloca as situações que são mais importantes em relação a fatores de risco cardiovasculares, que é o tabagismo, sem dúvida nenhuma, o colesterol e o diabetes. Tá? Então, são as 3 coisas que mais elevam o risco cardiovascular. E aí eu coloco também no mesmo nível o sedentarismo. Hoje a gente sabe que o sedentarismo é uma das principais formas de piora dos riscos cardiovasculares e também de eventos cardiovasculares. Só fazer uma intervenção, desculpa te cortar, tá? Mas a hipertensão arterial de grau, entendeu? Considerável a esse processo hemodinâmico de risco aterogênico, sim, tá?
para a gente colocar para os indivíduos, tá? Porque é assintomático, né? E as pessoas não percebem. E vem justo desse processo que tudo você falou, né? Mas é o último desfecho perfeito, para a Leonardo. doença cardiovascular. Perfeito, Leonardo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: os 3 pontos mais nevrálgicos, vamos dizer assim, do risco cardiovascular para infarto agudo do miocárdio é colesterol, tabagismo e diabetes, né? Quando a gente vai para acidente vascular cerebral, Mauro, o principal é hipertensão e colesterol. Então, a gente colocando que o colesterol acaba sendo uma das principais fatores de risco nas doenças cardiovasculares, eles são responsáveis de 30% até 40% desses eventos. Então, é importante a conscientização da população em relação a isso. É importante a gente colocar que a alimentação e a atividade física são, sim, formas da gente fazer um controle adequado desses termos. Muitas vezes a gente vai ter que utilizar algumas medicações para fazer o controle, quando bem indicado para cada paciente, porque muito do colesterol, e tanto do bom quanto do ruim, eles têm um aspecto genético muito importante, e isso tem que ser avaliado individualmente, de pessoa para pessoa, e muitas vezes a gente vai ter que sim utilizar alguns métodos. O que eu costumo dizer que são 3 grandes pilares, Mauro, que é dieta, exercício e, em alguns casos, remédio, para a gente poder fazer o controle e evitar eventos catastróficos como um infarto e um acidente vascular cerebral. Para pegar esse ponto, o remédio, doutor André, para a gente fechar esse tópico bem brevemente em relação aos remédios, que são as estatinas, a substância se chama estatina, que existem vários tipos, tem as mais antigas, tem as mais modernas, né? Por que nem todas funcionam adequadamente para determinado tipo de paciente? Tem paciente que sofre para encontrar uma estatina que realmente dê resultado para baixar o colesterol dele. As estatinas, como você disse, a gente tem as antigas, que tinham mais sintomatologia, o doutor Leonardo até conta, tem paciente que realmente não tem aceitação, as estatinas mais antigas, né? Elas vastamente são usadas, tá? Hoje tem um bom resultado, sim, mas claro que, como diversas outras medicações, a bioquímica e a farmacocinética ela hoje em dia vê a necessidade da individualização. Por isso tem-se as atualizações farmacológicas desses remédios, né? A gente vê que alguns pacientes acabam não respondendo bem a alguma farmacocinética. Então, assim, hoje precisa desses dados, a gente se tem, para evoluir com esse fato. Ainda temos amplamente usada a estatina mais antiga, que é a simvastatina, vou falar aqui, desculpa, mas ela tem boa resposta, mas ela tem muita sintomatologia. As mais novas, você tem uma boa resposta também e uma segurança nessa terapêutica, mas isso está associado a essa evolução da ciência, do estudo e da farmacologia para isso, tá? Não dá para o paciente iniciar esse seu tratamento, como o Dr. Ricardo bem disse, sem um retorno, o Dr. Leonardo também. É algo de constância, de retorno e acompanhamento. Olha, 12h28 agora, programa Gente que Fala segue por aqui, quarta-feira Eu sempre... gostaria de fazer uma pergunta, posso? Pode sim, Porque eu acredito que como outras pessoas também podem ter essa dúvida e estejam querendo essa resposta, eu sou uma pessoa que pratica atividade física, eu tenho uma saúde muito incrível, mas eu tenho essa história do colesterol pela família. E eu não gosto de tomar as drogas, né? E eu fiz uma investigação quando deu alterado o meu colesterol, para ver o que eu podia fazer para estar baixando esse número, que agora eu fiquei um pouco confusa com os números, né? Porque a gente pega, tem que estar abaixo de 190, ou tem que estar abaixo de 200, se chegar a 300 está muito alto. Eu cheguei num limite, no limítrofe, né, que eles chamam, e já queriam me medicar com essas substâncias, vastatina. Eu cheguei a tomar porque eu fiquei assustada, mas eu tive muita dor de cabeça, eu tive muita reação e parei e descobri os fitoesteróis em cápsula e eu consegui abaixar, assim, para um número abaixo do chegando num resultado bom. E eu queria saber com os doutores sobre esse tipo de medicamento natural, os fitoesteróis. Quem pode responder para a Cassandra? Eu posso falar, Mauro, Tá sem problema. Desculpa, pode falar. Pode Não, falar, rapidamente, Ricardo, depois eu falo. na verdade, Cassandra, é bem interessante o seu depoimento. A gente acredita que o impacto da alimentação no colesterol ruim, vamos dizer, né, no colesterol mais heterogêneo, como disse o Leonardo, que seria aquele LDL oxidado que pode causar a placa de aterosclerótica, só de 15% a 20%.
a questão genética chega a quase 80%. Então, apesar de você ter uma saúde incrível, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, muito disso pode sim vir da questão familiar. Mas aí você vai me perguntar, legal, Ricardo, então a atividade física não vai baixar muito, minha alimentação também não vai baixar muito, então não vale a pena fazer? O que vale a pena a gente pontuar, e o que é o mais importante, é a qualidade do LDL colesterol. Como Leonardo e André já disseram, apesar de ter um nome de colesterol ruim que a gente não gosta mais de utilizar, o LDL é essencial para a formação, principalmente de célula e de hormônio. Então, a gente precisa dele. O que a gente não pode é ter o LDL oxidado, que são aquelas moléculas pequenas e densas que a gente chama. Essas sim podem entrar no vaso e causar placa de gordura. Quando você faz atividade física, quando você realiza um tratamento, uma boa alimentação e também, em algumas vezes, toma remédio, você tem mais as globosas, que são menos problemáticas. Então, você muda o perfil do seu LDL. Então, por isso que não vale a pena a gente só observar número, Cassandra. A gente tem que observar o perfil do colesterol. Porque mesmo se o LDL estiver alto, mas for um LDL não oxidado, ele não traz risco cardiovascular. Quanto aos fitoesteróis, eles podem ser utilizados e associados ao tratamento, mas o impacto até hoje na literatura é baixo. É de 5 a 7% no máximo. Então, muitas vezes, eles não são suficientes para poder fazer o controle. Perfeito. Muito bem, vamos seguir aqui, 12h31, programa Gente que Fala pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Uma parada bem breve, bem rapidinha, um gole de água para cada um, a gente volta em seguida com mais temas por aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Já estamos de volta aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Este é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e também do comportamento. A gente vai chamar agora o Dr. Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Boa tarde, Daniel, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro, boa tarde a todos. O assunto dele não tem necessariamente a ver com saúde, ou tem, né, Daniel? A gente vai falar aqui uma questão aqui voltada para os investimentos, né, que mexe também com os corações das pessoas, né, ganha, perde, isso daí dá uma mexida boa, né? Bom, o assunto é o seguinte, brincadeiras à parte, a gente tem um órgão regulador americano, equivalente aqui à nossa Comissão de Valores Imobiliários, que está analisando se permite fundo de investimento de Bitcoin por lá. Qual é a relevância desta notícia? A relevância é o seguinte, né? Historicamente, né, a SEC, né, que é a instituição reguladora dos Estados Unidos, ela foi muito contrária a existir esse tipo de ativo, né, que é o Bitcoin e os outros criptoativos, então ele nunca reconheceu publicamente e nunca permitiu formalmente o ingresso no mercado americano. O que acontece agora é que com esses pedidos de ETF, o que vai acontecer é que, se for deferido, implicitamente vai ter uma indicação para o mercado norte-americano de que é permitido comercializar criptoativos nos Estados Unidos, o que seria muito bom para fins de popularização e adoção disso em forma mundial, porque ainda hoje existem países como China que proíbem explicitamente, porém existem outros que permitem, por exemplo, como o Brasil, alguns anos atrás permitiu a criação de fundos, existem alguns como, se eu não me engano, Hashdex, e tem alguns outros que permitem a criação do fundo de Bitcoin. Sim. E essa mesma SEC, Daniel, que é o órgão regulador americano lá, equivalente aqui à nossa Comissão de Valores Imobiliários, decidiu que os tokens são registros digitais, né? Recebidos em mineração são passíveis de tributação. O que significa isso para o nosso público? Então, isso também é um ponto muito interessante, porque o que acontece? Esse ecossistema virtual, ele permite que você, quando você adquire o seu token, independentemente do criptoativo, você pode permanecer com ele na sua posse
e não muda nada, você tem a sua quantidade que você comprou e, dependendo da valorização, você vai ter rendimento ou prejuízo no ativo. O que acontece é que essa tecnologia ela permite algumas oportunidades que você pegue o seu criptoativo, o seu token, coloque para minerar e você começa a receber mais tokens, independentemente de você realizar qualquer ação ou flutuação do mercado. O que acontece é que a SEC, assim como tem um enunciado aqui no Brasil da Receita Federal, é que eles entendem que a quantidade de tokens que você recebe tem que ser tributada essa diferença, como se fosse ganho de capital. Isso é um ponto muito crítico, porque às vezes você pode ganhar mais tokens pelo tempo que você vai deixar, só que às vezes o preço da moeda ele cai. Então, necessariamente, você não teve um ganho real para você ser tributado. Você teve um aumento de quantidade, isso é indiscutível, mas você não teve um ganho financeiro real. Por isso que isso vem sendo também muito discutido atualmente. E uma última questão, Daniel, a gente ouviu falar no início dessa semana sobre o DREX, né, que é o nome do nosso real digital. Qual que é a diferença entre o real digital e o real tokenizado? O que acontece é o seguinte, o Banco Central do Brasil vem pensando numa tecnologia, aparentemente vai ser criado como se fosse uma blockchain privada do país, em que você vai ter duas camadas de tokens. Você vai ter o real digital, que vai ser a moeda que vai ser transacionada entre instituições financeiras e o Banco Central. Assim, o Banco Central tem um controle maior do fluxo monetário do país e consegue exercer algumas políticas monetárias. E para nós, consumidores, usuários, nós teremos o que se chama de real tokenizado. Então, como funciona em outras linhas? O Banco Central emite o real digital para a instituição financeira recebe, converte esse token num real tokenizado e disponibiliza para o mercado para realizar operações em ambiente descentralizado. Em linhas gerais, é isso. Então, o que o usuário vai acabar se deparando é com o real tokenizado, não com esse real digital. Acho que ficou uma ponta ainda, só para esclarecer. O real digital é o dinheiro de fato, é a moeda de fato. Isso. É que você fala blockchain também, a blockchain é onde está a criptomoeda, é o ativo, é a aplicação, né? Só para clarear essa informação para a audiência. Tá. Imagina o seguinte, o que é a blockchain? Ela é uma tecnologia que ela permite esse ambiente digital descentralizado. Então, vai ter um ambiente digital em que você vai conseguir transacionar essas operações e outras que você quiser. Então, a blockchain, ela nada mais é que a rede. Ela vai ser uma rede que você vai conseguir transacionar isso. O real digital é só entre Banco Central e instituições financeiras, e para os consumidores e usuários vai ser o real tokenizado, que vai ser um token que vai ser emitido. E que, de novo, a vantagem disso é que o Banco Central do Brasil consegue ter uma maior percepção do fluxo que vem sendo transacionado nesse novo ambiente. E como o nosso assunto aqui é coração hoje, Daniel Matos, dá para ficar com o coração tranquilo com essas novidades todas, né? Olha, é isso que a gente quer saber. Olha, essa do real digital, por exemplo, ela é uma boa medida, né? Porque muito se discutia antes de que os governos poderiam perder fluxo monetário nesse ambiente descentralizado. A partir do momento que o país cria a sua moeda digital, ele volta a ter controle. O que acontece agora é que esse controle, em termos de informação para o Banco Central, vai ser muito maior. Por quê? Imagina que o Mauro, que está aqui, vai fazer uma transação para o Ricardo. Ele fazendo via plataforma do Real Digital, o Banco Central vai saber de toda a operação de ponta a ponta. Então, ele vai ter acesso de tudo, porque todos os registros de transação são atualizados a cada segundo. Então, para fins de governança do país, sob a ótica do Estado, é melhor. Para aqueles que não gostam muito de uma exposição tão grande, o real digital pode ser alguma barreira nesse sentido. Legal, Daniel Matos, especialista em direito tributário, sempre aqui colaborando com a gente, economista, perito judicial, advogado. Obrigado aqui pelas informações, a gente se fala em breve. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. Valeu, um abraço. Faltando 21 minutos para 13h, a gente vai seguir falando agora aqui no programa Gente que Fala sobre o coração humano, que pode apresentar alterações de estrutura, de forma e de função após os 60 anos de idade.
Fatores genéticos ou histórico familiar podem justificar essa modificação nesses 3 pontos, na estrutura, forma e função. Mas fatores comportamentais e hábitos de vida são determinantes nesse processo, como, por exemplo, o tabagismo, a obesidade e o uso inadvertido de hormônios. Dr. Ricardo Contesini, bom, quais são os cuidados aí a partir da 6ª década de vida, a partir de 60 anos de idade, em relação ao coração, considerando que tudo isso é natural, essa mudança de estrutura, de forma e de função do coração? Mauro, sem dúvida, né? O coração é um músculo, né? Então, é um músculo como outro qualquer. Ele tem as suas peculiaridades, mas ele não deixa de ser um músculo, né? Então, com o passar dos anos, e depende do que foi exposto, ele vai ter algumas modificações, algumas adaptações que a gente tem que ficar de olho. A principal delas é que, com o envelhecimento, o vaso sanguíneo ele fica mais rígido, ele fica menos elástico. Então, isso proporciona que o coração tenha que fazer um pouco mais de força para bombear esse sangue. Então, depois dos 60, 65 anos, a gente pode evoluir com uma alteração chamada insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é essa rigidez do coração que pode dar um pouco de falta de ar, pode dar cansaço ao esforço físico, etc. Além disso, outra adaptação bem comum é que você diminui a sua faixa de batimento cardíaco. Então, o teu coração não vai chegar tão mais longe como ele chegava nos seus 20 ou 30 anos, que é o pico da ação cardiovascular. Então, algumas alterações são adaptativas do envelhecimento. Outra coisa que a gente tem que ficar de olho é aquilo que você expôs ao seu coração durante a vida. Então, o fato de tabagismo, o sedentarismo, a própria obesidade. Então, todas essas alterações, colesterol alto, diabetes, elas podem causar algumas alterações no coração. Entre as principais são a calcificação. Então, você pode ter pequenas calcificações que podem levar a infarto, podem levar a arritmias, podem levar também a quadros não só do coração, como acidente vascular cerebral, que seria o derrame. Então, é importante, depois de 65 anos, a gente ter um acompanhamento com um cardiologista para poder saber como que está o seu nível. E como a gente faz para evitar isso, né, Mauro? Que eu acho que é a grande pergunta, né? E além de ter uma vida mais equilibrada, no sentido tanto de alimentação, eu acho que a atividade física é a grande chave nessa história. A gente já tem inúmeros dados mostrando, depois o Leonardo até pode falar mais um pouquinho, mas a gente tem inúmeros dados e estudos mostrando que a prática de atividade física regular e contínua, não é o futebolzinho de final de semana e depois comer churrasco, né? A prática tem mais regular... risco ainda, né, Ricardo? O indivíduo que tem mais risco de ter o evento cardíaco, a morte súbita, é justo aquele do final de semana. Que ele extrapola as proporções do exatamente, exercício. essa atividade física do Holiday Heart, que a gente chama, que seria o praticante de final de semana, ele tem muito mais risco de doenças vasculares, cerebrovasculares e cardiovasculares. Mas o que eu quero colocar é que a prática de atividade física deve ser uma coisa contínua e permanente, que é isso que traz o benefício. E aí, naqueles indivíduos que já têm um histórico de prática de atividade física, tanto aeróbica como resistida, então vale corrida, vale bicicleta, vale natação, vale musculação, qualquer tipo de atividade física de uma forma contínua, ele vai atrasar o aparecimento dessas alterações, a ponto de vários estudos mostrarem que indivíduos idosos, acima de 65, 70, 65 anos, que tiveram um histórico de atividade física importante durante a vida, têm uma melhor qualidade de coração e do vaso do que um sedentário de 30, 35 anos. Então, a atividade física, ela sim pode atrasar o envelhecimento e trazer benefício a longo prazo. E a partir dessa idade, dessa faixa etária, doutor Ricardo, quando a situação já está comprometida e a pessoa não teve o estilo de vida necessário para manter a saúde do coração em dia, com entupimentos, com o coração batendo mais fraco, com a dificuldade do sangue chegar nas partes periféricas, o que fazer? Perfeito, né? Então a gente chama de prevenção secundária, depois que já tem o acometimento, que já se instalou algum tipo de doença. O mais importante, Mauro, de novo, aí sim é medicamento, quando necessário, e alimentação e atividade física. Porque por mais que você não vai conseguir, muitas vezes, retirar o dano, você não permite que ele progrida. Então vamos supor, você tem uma placa de coração no coração, uma plaquinha de gordura, tem lá seus 30%, 40% de obstrução. A gente consegue fazer diminuir, mas muitas vezes a gente não consegue retirá-la. Mas atividade física, alimentação,
e uso de medicação impede o crescimento. Então, você continua tendo uma boa qualidade de vida com menor risco. Então, é super importante falar, Mauro, eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar, que nunca é tarde demais para começar a ter uma vida saudável. Nunca é tarde demais. Você pode começar com 70, 75, com 80, né? Porque isso vai trazer benefício. Ô, Leonardo Pimenta, ainda no tema coração aqui, como tratar a obesidade de maneira integrativa, uma vez que a obesidade é um dos fatores de risco aí para os problemas cardiovasculares? Tá, só complementando o que o Ricardo falou, totalmente correto. Eu adoro essa visão que o Ricardo fala, que é mudança de estilo de vida. Tá? Esse é o principal componente de todos. Existem pesquisas, tá? Até dentro da USP, com idosos de 75 anos, 78, com uma melhora em consideração de fator injetável, tá? De ventrículo esquerdo. E lembrando que exercício físico é isso mesmo. Eu vou encarar já lá na obesidade e sobrepeso, tá? Se você fizer, por exemplo, a musculação, você deixa o seu coração mais fortinho. A gente fala que aumenta a câmara concêntrica. Se você faz exercício aeróbico, ele aumenta de tamanho, e aí você aumenta a câmara excêntrica. A massa muscular do coração importa demais quando é em células mesmo. E só o exercício de caráter bom é capaz de fazer isso. Então, a primeira modulação é o que o colega falou, tá? Exercício físico. E o restante é brindar de não inflamar nossas artérias. E um dos fatores clássicos que eu falei para ele lá, primeiro, é resistência insulínica, que é o sobrepeso e obesidade que nós vamos falar agora, tá? Blindar a hipertensão arterial para que possa, no futuro, não ter um quadro realmente de acidente vascular cerebral. Então, vejamos só, tá? A caminhada sobre obesidade, tá? Ela é muito decorrente no Brasil. O maior medo que me dá hoje é relacionado às crianças. Hoje o Brasil está com a quarta colocação, tá? A terceira colocação de crianças diabéticas no mundo todo. A quarta colocação, tá? Em questão a diabetes e com aumento de 65% em 2040 da população que está hoje. Então, sempre tudo começa pelo sobrepeso e obesidade, que é o estado inflamatório de baixo grau que a gente fala, onde já vai ter acometimento das artérias, por causa da própria gordura, que ela é extremamente inflamatória no seu excesso, aquela famosa gordura visceral, aquela barriguinha que a gente tanto fala. O corpo tenta combater até a morte que ela tem, chamadas citocinas inflamatórias, que tem instalação na artéria, o que pode levar o LDL, né, menor e oxidativo, a criar o famoso ateroma, entupir a artéria. Então, antes de pensar em todos os fatores cárdios, ao que levou é o principal fator, como o Ricardo falou. Se eu começo, tá, eu tenho uma carga genética, tá? Eu sou descendente árabe, meu colesterol, ele é alto, meu LDL, mas as frações são boas. Então, eu começo a blindar o quê? Principalmente diminuição do peso da pessoa em gordura, não em balança. Esse é o principal fator. Se eu não controlo sobrepeso e obesidade, a chance da pessoa se transformar numa diabética é 4 vezes mais. Se eu não controlar sobrepeso, obesidade e diabetes, a chance de ser hipertenso são 6 vezes a mais. E não controlando esses fatores, eu não controlo a doença cardiovascular, que é a que mais assola, tá, toda a população brasileira e mundial. Então, se faz, sim, primeiramente, o uso da reeducação nutricional, sim, isso está estudando em profissional de educação física, porque não adianta nada fazer um exercício vigoroso de 600 calorias, até ajudando a aumentar a artéria para diminuir a placa, assim, mas quando eu coloco 1.200 calorias à noite de 3 pedaços de pizza, a pessoa não vai emagrecer e também não vai desinflamar tanto. Então, sempre há um jogo entre reeducação nutricional, exercício físico, trabalho, se for necessário, medicamentoso, e outras estruturas como sono, intestino, famoso eixo, tá? E a HPA, que a gente fala hipotálamo, pituitário e adrenal, que é o nosso estresse de controle, para que a gente tenha uma desinflamação geral. Faltando 12 minutos para 1h da tarde, eu vou mudar aqui o assunto bem rapidamente, porque o tempo está correndo, para conversar com a Cassandra sobre o seguinte: levar atendimento médico de qualidade ao coração da floresta amazônica, com a missão de transformar o acesso à saúde indígena brasileira. Em 2015, surgiu a ONG Doutores da Amazônia, uma iniciativa do dentista e indigenista Caio Machado, que já impactou a vida de milhares de pessoas por lá. Para levar adiante esse projeto, o Caio Machado também criou, em parceria com a jornalista Ana Augusta Rocha e a fotógrafa Cassandra Cury, que está aqui com a gente, o projeto Levante e Lute, composto por um livro e um projeto pedagógico com jovens lá no Xingu. Como é que está esse trabalho, Cassandra, ocorrendo no Xingu? Mauro, primeiramente, eu quero só fazer uma correção sobre mim. Eu não sou uma indigenista, tá?
Eu sou fotógrafa, eu tenho uma caminhada de 10 anos já junto com os povos indígenas e sou ativista na ONG Doutores da Amazônia. Eu acredito que os indigenistas sejam pessoas que estudam mais profundamente nessas vidas, que os antropólogos, então eu não costumo me apresentar como uma indigenista. Agora eu vou falar sobre o livro Levante e Lute, que é um projeto que foi idealizado nas estradas da Amazônia Rondoniense, quando eu conheci a organização. Eu estava viajando com eles, era a segunda ação que eu acompanhava a organização, né? E pude conversar com o Caio e escutar toda a história de vida dele e a história do início dessa caminhada, onde fundou a organização Doutores da Amazônia. Então, estávamos dentro da boleia de um caminhão, indo para as serras dos Paeté Suruí, e atrás vinha o ônibus com toda a equipe, os médicos, os dentistas. E a história da organização aconteceu em 2015, quando ele, um dentista recém-formado, já com uma idade avançada, paulistano, resolveu sair do grande centro, porque ele não se identificou com o trabalho em clínicas. E ele partiu para uma experiência com o Núcleo NAPRA, de assistência à população ribeirinha da Amazônia, e quando ele se deu dentro deste cenário e de tudo que ele, como profissional da saúde, poderia fazer por esses povos, ele iniciou essa caminhada. E logo depois teve um grande encontro com a população indígena, e aí tudo só se confirmou. E o livro Levante e Lute, ele foi idealizado dentro dessa boleia de caminhão para contar essa história, para trazer a público tudo o que é possível fazer para essa população, né? São pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, em terras distantes de difícil acesso e que precisam de assistência. E precisam desse fortalecimento com a saúde para poder lutar pela floresta, pelos seus territórios, pelos seus direitos à vida, a respeito, a proteção por tanta violência e os assassinatos, e que é uma população que vive desde que esse território foi invadido, essas lutas. E o trabalho da Doutores da Amazônia leva tratamentos especializados, tanto odontológico como médicos, para essa população, e com isso fortalece essas pessoas para conseguirem manter essa floresta de pé, conseguirem lutar pelos seus direitos, pela sua vida. O projeto começou em 2015, né, com o Dr. Caio Machado, dentista. Você está desde o início também, desde 2015? Não, eu estou com a organização desde 2019. Eu conheci os doutores em 2019. Foi quando surgiu a ideia de fazermos o livro, tá? O projeto da ONG, a organização foi fundada em 2015 e hoje é uma grande organização. Ele começou sozinho, levando o seu equipamento para a floresta e atendendo sozinho, e aos poucos foi formando equipe. A princípio, a organização levava tratamento odontológico, hoje já tem uma grande equipe de odontologia com tratamentos especializados e medicina com várias especializações. Quais são os principais problemas de saúde enfrentados pelos indígenas no Xingu? Olha, Mauro, outra correção também, não é só Xingu, tá? São vários povos da Amazônia nos estados do Mato Grosso, que é o povo do Xingu, né? Que são 16 povos que vivem no Parque Indígena do Xingu. Na Amazônia Legal, de uma maneira... São 4 estados dentro da Amazônia Legal: Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. Uhum. Então, são mais de 63 povos já atendidos pela organização, 80 mil pessoas. Os números eles são bem grandes já, de atendimentos, de ações, de beneficiários. Então, os atendimentos odontológicos são especializados, são reabilitação bucal. O indígena ele consegue sair da cadeira odontológica já com os dentes colocados, que são feitos na hora, são escaneados. A ONG recebeu doação de um equipamento de ponta alemão, que faz o escaneamento dos dentes. Então, tem a reabilitação bucal. Olha, posso interromper um pouquinho, Cassandra? Sim, claro. Só então.
Sabendo que assim, o Ricardo também sabe que 50%, tá, saído em um paper de risco de infarto do miocárdio pode vir da boca, de bactérias. E olha que interessantíssimo a gente fazer uma blindagem, entendeu? Digamos que Sim, numa sanitária, tá, mas existe Isso, exatamente isso, tá? o tratamento da saúde bucal é importantíssimo. E com isso, mais a população ela vai se fortalecendo, porque as pessoas debilitadas e frágeis, elas não conseguem sair para caminhar, sair das terras indígenas, fazer todo esse movimento, né? Cassandra, o que é fundamental agora nesse momento para que o projeto vá adiante, continue levando aí, colocando a sua missão adiante? O que é fundamental? Claro, recursos sempre muito importantes. O que é preciso? Ô, Mauro, o recurso, a organização, ela trabalhou até hoje sem recurso. Todos os voluntários, eles se movimentam para fazer chegar a essas terras. Nós temos alguns parceiros para fazer a logística de medicamentos, então a organização ela cresceu muito andando sozinha, né? Eu acho que é preciso, sim, recursos, apoiadores, financiadores, claro, mas ela veio até hoje fazendo todo esse movimento, crescendo dessa forma, claro que juntando alguns parceiros, como a Dentsply Cirona, que doou esse equipamento, a Colgasta também que faz doação de kits de conscientização de higiene, de cremes dentais, enfim. Mas a organização ela sempre se movimentou sem muito apoio. E claro que precisa desse apoio de patrocínios, de inscrições em editais, enfim. Mas ela consegue, tem essa força. E o Caio, o Dr. Caio, ele é uma pessoa que está à frente da organização e ele tomou para si essa missão desde a adolescência dele, e a história de vida dele também de queda e superação, e de fazer um movimento pelas vidas humanas, né? Então, ele luta, tanto que o nome do projeto, o nome do livro, Levante, Lute, é um lema dele, pela história de vida dele. E esse livro agora ele vai trazer toda essa história desse encontro entre as culturas, de como os doutores trabalham com os atendimentos. É um livro que vai ser riquíssimo em fotografias, mostrando todo esse movimento, desde a logística, desde a saída das cidades, porque os voluntários eles vêm de toda a parte do Brasil, eles se encontram num ponto e chegam nas terras indígenas e a relação com os povos indígenas, esse encontro entre as culturas. E dentro do livro também a gente traz um projeto com os jovens do Xingu, do povo Kalapalo, que é um projeto pedagógico, onde eles vão ter contato com estudantes de uma escola, um CEL de São Paulo, o Irapuru, e eles vão estar fazendo essa interlocução das histórias de vida deles. Os xinguanos vão contar a história dos irmãos Vilas Boas e o contato que tiveram com os povos Kalapalo, que foram os primeiros povos do Xingu que foram contactados pelos irmãos Vilas Boas, e os meninos de São Paulo vão contar outras histórias, né? Então, vai ter esse intercâmbio entre eles. Bom, pessoal, né, o nosso tempo já está terminando, a gente tem 2 minutos apenas, eu vou pedir bem breve a despedida de cada um. A Cassandra está com a palavra. Então, Cassandra, sua mensagem final em 10 segundos e seus canais, os seus, da ONG Doutores da Amazônia também. Eu agradeço, né? Eu queria poder falar muito mais, é muito assunto, né? Mas eu vou deixar aqui o nosso livro, ele já está com o site, Levante Lute, para vocês conhecerem o trabalho. Em outubro a gente vai estar lançando esse livro, outubro, novembro, até o final do ano a gente vai estar lançando o livro, estão todos convidados. E eu agradeço por essa participação, para poder falar um pouquinho desse projeto. Os canais para que as pessoas possam entrar em contato e também colaborar, se voluntariar, enfim. O Doutores da Amazônia é o site onde as pessoas podem fazer a sua inscrição para se voluntariar e participar das ações. Temos também o Instagram, Doutores da Amazônia, Facebook, as redes sociais todas. Doutor Leonardo, bem rapidinho, sua despedida e seus canais, 5 segundos. Agradeço, obrigado a todos, obrigado, Ricardo, a todos os componentes aí que conseguiram fazer, né, essa live maravilhosa. Meus canais são simples, Dr. Leonardo Pimenta no Instagram, @Dr. Leonardo Pimenta.
Doutor André Luchiari, sua despedida, seus canais, bem rapidinho. Obrigado aí pela oportunidade. Espero que a população entenda que a atividade física e mudança de hábito é o fato de cuidar da saúde. O restante é cuidar de doenças. Então, eu sempre termino isso com meus pacientes para eles entenderem a diferença. Que você tem a escolha de cuidar da sua saúde ou cuidar da doença. E aí a gente pode trabalhar isso desde o início, tá bom? Fico à disposição de todo mundo. O meu endereço é meu nome mesmo. Quem procurar, eu entro em contato. Eu sempre procuro responder a todos. André Luchiari Borini mesmo, tá bom? Doutor Contesini, sua despedida de seus canais, pouquíssimos segundos. Obrigado, Mauro. É sempre um prazer estar aqui presente, sempre à disposição, alertando para o Dia Mundial do Colesterol, né? É importante a gente fazer o equilíbrio entre atividade física e alimentação. Os meus contatos são www.doutorcontesini.com.br ou www.cardiologistaesportivo.com.br. Obrigado. 1h em ponto, pessoal, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Eu não tenho tempo aqui para a leitura da nossa ficha técnica, em razão do nosso horário, só o agradecimento a você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Você fica agora aqui na programação da Rádio 365 com o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para o seu início de tarde aqui. Um bom programa para você, bom programa para a audiência. A gente volta amanhã aqui pela 365, pela UTV, pelas redes sociais. 1h, 1 minuto. Tchau, pessoal. Obrigado. Até amanhã.